Olá, meus caros, beleza? Hoje a gente vai falar sobre um sensor chamado sensor de ultrassom, que é esse que vocês estão vendo aí na tela de vocês. É o HCSR04, é o sensor ultrassônico mais comum que tem. Alguns detalhes importantes. Ele não é a prova d'água, porque é o mesmo funcionamento do sensor de ré do carro. Então, só que o sensor de ré do carro é um sistema industrial, né? E ele é a prova d'água, essa é a grande diferença. Mas funciona exatamente igual, a técnica de funcionamento é exatamente a mesma. Isso aqui é baseado em como que o morcego se locomove, é a mesma forma também. Repare que de um lado existe a letra R, que é o receptor, e o outro lado é o transmissor, que é a letra T. Você não vai precisar se preocupar com isso, tá? Mas só por curiosidade, para você saber como é que funciona, eu tenho aqui uma imagem, inclusive aqui embaixo, ó, tem o desenho de como é que funciona, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, fica mais fácil. Então o que acontece? Um deles aqui funciona como se fosse um alto-falante. Lembrando, isso é só curiosidade, você não vai precisar saber disso lá na hora de fazer funcionar, porque ele funciona isso sozinho. Mas como é que ele trabalha? Um desses lados aqui, ó, desses dispositivos, é um alto-falante no qual ele dá um bip. Esse bip bate numa superfície e retorna. Esse outro lado aqui é uma espécie de um microfone. E ele capta o quê? Qual é a diferença de tempo entre o bip que saiu e o bip que retornou. Então ele consegue calcular quanto tempo demora para o som ir e para o som voltar. Ele calcula esse tempo e com base nessa informação ele consegue calcular a distância que o objeto está, porque ele sabe qual é a velocidade do som no ar e ele divide por 2, porque ela vai e vem. Então você até vai ver uma fórmula ali que ele divide por 2 exatamente para saber isso. Então ele consegue calcular exatamente a distância do objeto. Claro que se esse objeto ele é cilíndrico, que nem está aqui, se ele é irregular, se ele é um tecido, às vezes ele tem algumas falhas. A distância máxima que esse sensor pega é 4 metros aproximadamente, então ele consegue ter uma distância boa. A gente consegue fazer várias coisas com ele, a gente usa ele nos torneios de robótica. Inclusive está o banner ali atrás. Naqueles torneios a gente usa o sensor de ultrassom para que o robô de sumô consiga varrer e detectar o oponente. Vocês já devem ter visto isso no Lego, funciona igual, é um sensor muito parecido. Então ele consegue varrer, detectar o oponente e descobrir a distância que ele está e atacar. Como eu tinha falado, pode ser usado no sensor de ré do carro, pode ser usado em vários dispositivos. O pessoal está usando em caixa d'água para saber qual é o nível da água dentro da caixa d'água, para saber se está vazia ou não. Você consegue inclusive calcular o volume da caixa d'água. Meu filho fez um projeto recentemente para a escola que ele calcula o volume de água que tem num reservatório para irrigar algumas plantas num jardim. Ele usou um sensor ultrassônico. Qual que é o problema, como eu falei? Ele não é a prova d'água, né? Então não dá para você encostar, e se ele ficar muito tempo dentro, por exemplo, de uma caixa d'água ou algum lugar que tenha umidade, ele vai danificar, vai estragar o componente com o tempo, tá? É um componente barato e fácil de encontrar, mas ele não é muito fácil de programar. Digamos assim, não é difícil, mas vocês vão ver hoje que o código é um pouco maior e é um pouco mais complexo. Então a ideia é explicar hoje cada parte do código e mostrar como é que ele funciona um ponto de cada vez. Lembrando que a primeira atividade que vocês fazem é a mais simples, é só replicar isso que a gente vai fazer aqui lá no código de vocês. Mas prestem atenção nos detalhes, nome das variáveis, letras maiúsculas e minúsculas, a correta indentação do código. Caprichem nisso, porque é um código um pouco grande que vocês vão ver. Primeira coisa, vão ver funcionando, vão ver trabalhando. Iniciei a simulação aqui, já deixei pronto, montadinho ele. Clico em cima do sensor, ele vai abrir essa opção aqui, ó. Deixa eu tirar o zoom um pouquinho, puxar ele para cá. Cliquei em cima. Aqui é o objeto que ele está detectando. Então ele mostra em polegadas e mostra em centímetros. Então um deles, que é o transmissor, essa letra T aqui é o transmissor. É como se fosse o alto-falante. Ele manda o bip e esse cara recebe o bip. Então ele calcula automaticamente isso e já está dizendo para você aqui a distância, ó, 81 centímetros, 159 centímetros, 259 centímetros, tá? Detalhe que esse bip que ele manda, você não vai ouvir. Mesmo no equipamento real físico, aqui não vai ouvir porque está no Tinkercad, mas no equipamento físico você não vai ouvir. Por quê? Porque ele é em ultrassom, então ele está numa frequência muito maior, se não me engano é 40 kHz, muito maior do que o teu ouvido capta, então você não ouve esse som, tá? O equipamento fica em total silêncio e ele fica calculando. Como é que eu liguei isso, a ligação elétrica e eletrônica dele? Ó, GND, pino do GND está aqui, ó, solo, né, que é o solo terra. Eu liguei aqui no GND, lembrem das cores do fio, sempre 90 graus, caprichem naquilo lá.
VCC é os 5 volts, tá aqui, ó, vermelhinho ligado aqui, pá, vai lá para os 5 volts. Aí existem 2 pinos, o trigger e o eco. Cuidado para não errar. Se o teu sensor não estiver funcionando, pode ser que você tenha errado isso. Então aqui, ó, o eco eu liguei neste pino 2 e o trigger eu liguei no pino 3, tá? Por quê? Lá no código, quando a gente for trabalhar, o que a gente vai fazer? O trigger é gatilho. O trigger é que vai dar o sinal quando eu der um high-low nele. Então ele tá assim, low, eu dou um high-low, eu dou um bip nele. Ele liga e desliga, bem rápido. Isso é o bip, que você não... Lembrando que você não vai ouvir isso por causa do ultrassom. Quando eu faço isso, quando eu dou um high-low no trigger, ele manda o bip e fica em silêncio esperando chegar o eco. Para nós humanos, a gente não consegue ouvir isso. Claro, se você chegar num canyon e gritar olá ou bip, você vai ouvir o eco retornando com um atraso, porque a distância é muito grande. Aqui, como a gente está falando em centímetros, isso é instantâneo. Tá? É praticamente assim, você dá o trigger, instantaneamente já chega o eco. Então, só um equipamento eletrônico desse tipo para conseguir detectar essas distâncias pequenas. Então, voltando, ele dá um tiro, um gatilho, ele dá um high-low aqui no trigger, tá? Que é isso que vocês vão fazer na programação. Vocês vão ver no programa ele dando um high-low, tá? E na sequência ele fica ouvindo o eco. Quando o pino do eco, que é o pino 2, chegar um som, chegar um bip, ele fala, opa, descobri que chegou. E ele pega o tempo, a demora que acontece entre uma coisa e outra. Calculando o tempo que demorou para voltar o eco, eu consigo calcular também a distância do objeto. Tá? Então vamos lá, vamos ver o código, não se assustem, o código é grande, mas vamos por partes. Então, primeira parte do código aqui, ó, eu tenho a declaração das variáveis. Eu declarei 2 inteiras, uma delas é o pino do trigger, pino 3, então confere lá, sempre confere, se bate, né? Então, ó, trigger não está funcionando, primeira coisa é conferir os pinos. Olha aqui, trigger seguindo ele no trigger, está no pino 3, o azul no pino 3. O pino do eco é o pino 2, pino do eco, pino 2 é o laranja, vai lá no pino 2, fechou, tá certinho. Ele criou uma variável auxiliar chamada tempo eco, ele vai usar internamente, e uma outra variável auxiliar aqui, ó, com uma constante que ele vai fazer a multiplicação. Se você perceber, isso daqui é a velocidade do som, tá? No ar, ok? Então é exatamente isso. Esse const aqui, não se preocupe com isso, se quiser nem colocar não vai mudar nada, é só para garantir que essa variável não vai ser alterada, que ninguém vai mexer nela. Mas é claro que você não vai mexer, porque ela é uma variável que vai definir uma grandeza que você vai usar na conta, tá? Então aqui são as 4 variáveis que eu vou usar por enquanto, tá? Opa, desculpa. Então esse aqui é importante, que é o trigger e o eco. Setup, o que eu faço? Primeiro, ele configura o pin mode do trigger, tá? O pin mode do trigger, o trigger é uma saída. Então aqui, ó, eu, Arduino, vou dar um bip aqui no pino 3. Então eu estou mandando um sinal para fora, como se eu fizesse um bip no alto-falante. Pip, tá? Então é uma saída. E aqui eu vou fazer um pin mode no eco. Tá? Para quê? Para que o eco fique ouvindo, ele é uma entrada. Então o trigger é uma saída, onde vai dar o bip, e eu fico ouvindo o sinal que vem no eco. Então um é output e o outro é input. Logo depois que ele dá um output aqui no trigger, ele já manda o trigger para low. Então o gatilho, assim, acabou de fazer isso, já fica low, ou seja, desligado. Tá? Tempo, então ele nasce low, nasce desligado. A gente já vai ver isso mudar. Ativou a porta serial para ele imprimir depois, mero detalhe, você já sabe fazer isso. Deu um delayzinho ali de 100 segundos, de 100 milissegundos para estabilizar tudo isso. Vamos lá. Continuando. Antes de entrar no looping, perceba o seguinte, a função do looping ela vem daqui até aqui, ó. A função setup começa no abre-chave, você já conhece isso, fecha no fecha-chave. Aqui é o bloco da função setup. Aqui é o bloco da função looping. Existem mais 2 funções que foram criadas para auxiliar aqui. Então, a primeira vez, acho que você está vendo uma função. Aqui eu tenho um bloco chamado função dispara pulso ultrassônico. Então, foi feito já essa função pronta, você não precisa se preocupar. E aqui uma outra funçãozinha pronta também, chamada calcula a distância, para facilitar o cálculo da distância. Essas funções são opcionais, dava para tirar isso aqui, funciona assim também. Um outro ponto mega importante que eu acabei esquecendo de falar. Existem 2 programas básicos para mexer com ultrassom. Caso você vá procurar alguma coisa na internet,
esse daqui que eu estou trabalhando, que eu fiz para vocês, ele não usa biblioteca. O cara fez o programa, ou eu fiz o programa e alterei. Na verdade, eu peguei um programa como referência e simplifiquei um pouco ele. Esse programa que está aqui, ele não usou biblioteca e fez todo o processo de high, low, trigger, disparo na mão, que é isso que eu vou mostrar para vocês. Existem na web alguns exemplos que usam biblioteca. Aqui no Tinkercad, na verdade eu vi que não tinha biblioteca, nem fui atrás para procurar. Mas eu não encontrei a biblioteca para mexer com o ultrassom. Ela é um pouco mais fácil de mexer, só que você tem que baixar e instalar a biblioteca no Arduino. No Tinkercad acho que não funciona, até onde eu vi. Caso você ache, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas se você estiver usando o Arduino físico de verdade, com o sensor ultrassom de verdade, alguns podem usar a biblioteca e outros podem usar direto como eu estou fazendo. Os dois funcionam, os dois são válidos, sem problema nenhum. Eu vou mostrar a forma mais garantida, que você não precisa instalar nada, não precisa trabalhar com nada e funciona no Tinkercad. Vamos lá, então voltando. Temos 4 funções, a função setup, a função looping, a função dispara pulso e a função calcula distância. Tá? Voltando lá no looping. Criei mais uma variável aqui chamada distância. Ela é float, porque vai variar esse número, um número com vírgula, tá? Fracionário. Eu criei aqui dentro do loop, poderia ter criado lá fora, funciona também. Aí o que eu faço? Eu chamei essa função aqui. Essa função, ela que dá o bip que eu tinha falado no início. Quando essa função for chamada, ela tem que estar no lugar certo. Se ela não estiver exatamente aí, não funciona. Então repare que são 3 funções importantes, 3 códigos. Esses 3 códigos que estão aqui, eles têm que estar juntos nessa sequência, tá? Senão você vai ter erro na leitura dos dados. Então, primeira coisa que ele faz, nesse aqui, ó, dispara pulso ultrassônico, ele dá o bip, que está sendo feito aqui, ó. Ele manda para high, aguarda 10 microsegundos, o tamanho do meu pulso é 10 microsegundos, o teu ouvido não pega isso. E depois ele manda para low. Lembra que ele começou como low, aí ele manda um high, aí ele manda um low. Isso é um bip, tá? É o que o morcego faz. Exatamente essas 3 linhas é o cri-cri-cri lá, que é uma espécie de grilo, né? O morcego faz, para quem já ouviu o morcego, ele faz um barulhinho bem característico, que é exatamente esse som que está aqui, tá? Não é o mesmo som, não é na mesma frequência, mas é o mesmo processo, tá? Então, essa função aqui, ó, que ele está aqui, ó, dispara pulso ultrassônico, quando o Arduino lê essa linha, ele pula para cá, ó, para a função dispara som ultrassônico, o pulso ultrassônico. Manda um high, aguarda 10 microsegundos, manda um low e volta para lá. Então, isso aqui é um atalho, tá? Para chamar essa função que está aqui. Toda função funciona assim, tá? Na sequência, ele usa essa linha aqui, ó, que é para calcular esse pulsinho, ele calcula quanto tempo demorou para o eco voltar. Essa linha que vocês estão vendo, ele fica preso nessa linha enquanto o eco não vem. Então, ele dá o bip aqui em cima, nessa linha. Por isso que eu falei, esse programa aqui é um pouco mais complexo. Talvez você tenha até que assistir mais vezes esse vídeo. Essa linha aqui, ó, ele dá o disparo do bip. Nessa linha de baixo, ele fica aguardando chegar o retorno. Quando chegou o bip, ele diz o tempo aqui. Ó, demorou 2 segundos para o bip chegar, demorou meio segundo para o bip chegar, demorou X segundos para o bip chegar. Esse número que está aqui é o tempo que você precisa saber. Com ele, você chama esta função que está ali embaixo, ó, calcula a distância passando o tempo. Suponha que demorou 2 segundos, então ele chama a função calcula a distância, passa os 2 segundos. 2 segundos vem para cá. Ele usa dentro aqui para fazer um cálculo. Ele pega os 2, hipotético 2 segundos. Os 2 segundos vezes a velocidade do som, que é aquela variável lá em cima, aqui, divide por 2, porque ele está calculando ida e volta. Então ele tem que dividir para calcular só um trecho. E ele retorna para a distância, exatamente a distância em metros. Aqui ele está retornando em metros. Se quiser em centímetro, basta multiplicar por 100. E na sequência ele imprime aqui, ó, qual é a distância. Resumindo tudo isso que eu acabei de comentar, todo esse funcionamento, o que você precisa se preocupar? Essas 3 linhas só. Essas 3 linhas, ele dá o disparo ultrassônico, tá pronto isso. Ele calcula o tempo, tá, que demora para chegar, transforma isso em distância e depois no final dessas 3 linhas ele já vai ter o valor em metros da distância que o objeto tá. Basta colocar, o segredo são essas 3 linhas. Claro, tem que ter essa parte do código, o código tem que estar exatamente igual.
Então lembre, essas 3 linhas têm que estar juntas e após as 3 serem executadas é que ele vai sair com o valor da distância do objeto, tá? Testem esse daqui, façam esse como exemplo principal para depois continuar aumentando o grau de complexidade e fazer os projetos mais complexos na sequência. Mas assim, tenha em mente, você vai ter que se esforçar um pouquinho mais, dependendo do teu nível de programação, para conseguir entender bem detalhadamente como é que funciona esse código, que ele realmente é o código mais complexo que já viram até agora. A galera que já manja de programação e já está voando, vai ver que tira de letra. A galera que está com mais dificuldade e está penando ainda, talvez tenha um esforço maior para fazer essa atividade. Mas é aquilo que eu falei, esse esforço merece porque é um projeto um pouco maior. O que vocês podem fazer com isso? Já ouviram aquelas trenas por ultrassom que você aponta a trena? Na verdade, algumas têm um laser que é só o laser é só um marcador. Muitas delas ele é só um marcador. Ele só marca onde que a trena está apontando. Você aponta para a parede e ele já dá informação em centímetros ou em metros qual é a distância que o objeto está, o tamanho da sala, o tamanho do teto, a altura do teto. É feito exatamente com isso. Dá para fazer, inclusive, é bem tranquilo fazer. Inclusive, se você colocar um display de LCD, você consegue até fazer um aparelho usável. Você põe bateria, põe um display Arduino e esse sensor, você consegue um aparelhinho que se aponta para a parede, ele consegue dar a distância certinho em centímetros. Dá para usar no carro? Dá para usar de carro. Sensor de ré? Dá para usar de sensor de ré. Sensor de distância do carro da frente, qual é a distância que o carro da frente está? Abaixo de 4 metros dá, funciona. Só que lembrem, ele não é a prova d'água. Então, na chuva isso vai dar um problema. Beleza? Espero que tenham curtido, que consigam fazer o exercício. Faz com afinco, com força lá que vocês conseguem. Legal? Espero que tenham gostado. Era isso por enquanto. Segue lá na descrição do vídeo e lá para quem está acessando outras ferramentas, os exercícios e a lista de atividade para vocês fazerem. Beleza? Qualquer coisa, comentem aqui no vídeo também. Podem comentar, fiquem à vontade. E se quiserem curtir e se inscrever no canal, pode se inscrever também. Beleza? Falou, senhores. Abraço. Hasta. Até mais.